fantástico dessa feira das profissões do Rotaract Clube Santa Rosa. Com a palavra, Eduarda e Laura, bem-vindas. Obrigada, Ivan. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz pelo convite que o meu clube fez. Então, nós temos um clube de Rotaract em Santa Rosa com diversas pessoas da comunicação. Jornalistas, nós somos 4 com a Paty, que é a nossa jornalista de coração, nossa associada de coração. Então, somos eu como jornalista, a Laura, a Marielle Grefe e a Paty Kuhn. Paty Kuhn também, que hoje acompanha conosco ali ao lado do Ivan como host. Laura, você quer dar seu boa tarde e aí a gente inicia oficialmente? Claro. Boa tarde, então, pessoal. Também, assim como a Duda, estou muito feliz. É muito bom poder participar do clube e também participar da organização e também participar daqui como palestrante, né? Acho que a gente tem... E qualquer dúvida também, já reitero, antes de tudo, podem ir deixando no chat. A gente quer realmente ter um momento de conversa com vocês, a gente não quer que seja um monólogo, como a Duda falou. Acho que como somos da comunicação, ou talvez tendemos a ser, pelo menos, tem muito a agregar aí para vocês. Então, como vocês já sabem, como nós já comentamos, nós fazemos parte do Rotaract, nós somos rotaractianas, mas enquanto profissionais, eu sou graduada pela Universidade Federal do Pampa, campus São Borja, em jornalismo, e também sou pós-graduanda, que ainda está em andamento, em comunicação e marketing pela CETEM. Hoje atuo como produtora de conteúdo na Colabore Comunicação Corporativa, aqui em Santa Rosa. Eu, então, assim como a Duda, também sou graduada em jornalismo, mas pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu me formei na UFSM no campus de Frederico Westphalen, esse ano, início do ano. E agora também eu atuo na Colabore, então eu e a Duda somos, além de tudo, colegas de trabalho. E também estou com uma pós em andamento, mas a minha é em comunicação, linguagens e análise de discurso. Então, pessoal, a nossa proposta hoje é realmente de ser uma troca de experiências, porque enquanto a gente preparava esse material, eu e a Laura nos colocamos no lugar de vocês. Quem nós éramos e como agíamos, quais eram nossas dúvidas quando estávamos no ensino médio, pensando prestes a escolher um vestibular para cursar. É um momento que a gente precisa dizer clichê, mas que todos nós passamos por dúvidas, por pressões externas, pressões internas. Nós temos muitas vezes nossos familiares nos pedindo ou tendendo para alguma área. Nós temos também dúvidas interiores. Então, por isso que nós preparamos hoje um material para vocês em formato de conversa, porque a gente quer realmente compreender como vocês estão nesse momento e quais são as dúvidas de vocês em relação a essa profissão. Para iniciar, a gente gostaria de falar que por qual motivo nós escolhemos o jornalismo. E para isso a gente realmente precisou voltar lá atrás, para o terceiro, segundo ano, quando foi um momento assim, um pouco mais decisivo. Eu preciso ser sincera com vocês que no terceiro ano eu ainda estava muito confusa sobre qual caminho seguir, principalmente porque tinha uma liberdade muito grande dos meus pais. Eu não tinha uma família que dizia, o que tu acha em fazer tal graduação, ou X ou Y? Eu tinha uma liberdade muito grande. E isso era ótimo, mas ao mesmo tempo também me fazia solta no meio de tantas possibilidades. Então, a gente tem que buscar outras alternativas e ferramentas para isso. Eu fiz, sim, um acompanhamento com uma psicóloga para que ela tivesse uma indicação, então, profissional. E eu tinha alguns cursos que, no final daquele processo, apareceram para mim. Então, era administração, era direito e uma pontinha na comunicação. Eu acabei prestando vestibular para outras áreas, inclusive áreas da saúde, como fonoaudiologia, totalmente diferente da comunicação. Acabei ficando como suplente e talvez só por isso eu não cursei o curso realmente, porque na época, como eu estava muito inclinada a ir para uma federal numa cidade grande, a minha primeira opção era realmente Santa Maria, mas acabei ficando como suplente e como eu tinha passado também em uma federal, mas uma cidade um pouco menor,
naquele momento eu me vi assim, será que eu vou cursar um curso que eu não tenho totalmente certeza, numa cidade diferente? Ou será que eu espero, faço cursinho um ano? Foi um momento realmente de eu me entender, buscar auxílio, e por isso eu digo para vocês, se estão confusos, se conversar com a mãe, com o pai, ou com um outro tipo de pessoa que traz suporte para vocês não é o suficiente, busquem sim, talvez alguém fora, talvez outro profissional. E foi o que eu fiz. Então, por isso eu optei por fazer jornalismo, porque conversando com uma psicóloga na época, eu entendi que naquele momento eu poderia sim estar indo em busca de algo novo. Laura, como é que foi o processo para ti do ensino médio? Parece entrevista, né? Vocês viram? Tá no sangue. E aí, agora é com você. Então, gente, assim como a Duda, eu também tive muita liberdade e, em parte, isso é muito bom, porque os meus pais sempre me apoiaram, apesar de jornalismo, às vezes, já ser visto com, né, vai ser pobre, vai, sabe, aquela coisa assim. Então, quando eu falei que eu tinha passado em jornalismo, teve, sim, um olhar de, talvez, um pouco de preocupação também, né? Tipo, será que é isso mesmo? Tu tem noção de que talvez tenha algumas dificuldades, enfim, mas eu também fiz acompanhamento psicológico, fiz testes vocacionais, e assim, eu até anotei aqui para eu não esquecer de falar para vocês que eu sabia o que eu não queria. Eu sabia que eu não queria trabalhar com saúde, então, assim, medicina, nossa, né, o sonho, talvez, do pai, ver o filho médico bem-sucedido, mas não era para mim, eu sabia, e sabia que não queria trabalhar com número, então, sei lá, contabilidade, engenharia, isso não era para mim. Eu me sobrava, então, a área da comunicação. Parece pouco, mas não é. Tinha muitas opções ali. E eu, pesquisando, então, na internet, enfim, e conversando com pessoas, eu pensei, vamos para o jornalismo. Tanto é que quando eu passei, eu estava ainda um pouco na dúvida, porque a gente tem um estereótipo um pouco antes de entrar na faculdade do que faz um jornalista, né? Então, eu acredito que se a gente fosse perguntar para vocês hoje, talvez vocês falariam, jornal, TV, rádio, são algumas coisas mais básicas, assim, que sim, um jornalista faz, mas que também tem muito além. Então, eu entrei pensando, bom, vou fazer um teste, foi o que minha mãe me disse, vai, o máximo que vai acontecer daqui 1 ou 2 semestres, tu voltar e pelo menos tu já sabe mais uma coisa que tu não quer. E ali eu achei uma paixão, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre a faculdade logo em seguida, mas eu sempre digo para todo mundo, assim, eu acho que tinha que ter um compilado de matérias de jornalismo dentro de cada universidade, assim, porque é uma coisa que a gente nos transforma, assim, no sentido de leitura de mundo, assim, como a gente está vendo as coisas a partir de então. E foi assim, eu entrei bem de olhos fechados, não sabia muito, tinha olhado, assim, a grade curricular, foi o máximo, assim, não conhecia ninguém lá em Frederico. Também tinha essa ansiedade de ir para uma cidade maior, quando a gente sai, às vezes a gente quer ir, né, Santa Maria, Porto Alegre. E aí eu pensei, Frederico, é tão pertinho, né, eu sou de Santa Rosa, tão pertinho de casa, será que né? Todo mundo, minhas colegas, algumas indo para Santa Maria, algumas indo para Porto Alegre, e eu, mas enfim, né? Vamos lá, vamos nessa, pelo menos fazer o teste. E me apaixonei pelo curso, me apaixonei pela cidade, foi assim uma experiência muito incrível. Próximo tópico do você. Eu acho muito interessante como eu e a Laura temos idades diferentes. Nós nos formamos na mesma escola, nós duas estudamos no Sinodal da Pátria, aqui em Santa Rosa, em momentos diferentes, mas nossas caminhadas assim são um pouco parecidas no sentido de que eu também, eu sabia o que eu não queria, e eu tinha isso muito claro. E isso já é muito importante porque nos faz delimitar uma área mais específica. E é bacana a gente pensar nesse momento que a gente está no ensino médio, que tá tudo bem não ter certeza, sabe? E quando a gente tem, assim, essa questão que a Laura falou de, vai lá e faz um teste, eu também tive com os meus pais, na época eu não entendi direito, eu pensei, vocês estão brincando, eu não tenho certeza, vocês estão dizendo para eu ir, estão me apoiando, estão me dando suporte, estão montando um apartamento e me dizendo, se não achar que é isso, tá tudo bem. Eu fiquei assim, porque muitas vezes a gente tem uma pressão e que vem da escola que nos diz que é uma profissão que tem que seguir o resto da tua vida. E na verdade não é bem assim, né? A gente sabe que ao longo da vida a gente pode se reinventar e hoje eu sou muito feliz como jornalista. Mas talvez daqui 10 anos ou mais eu repense e eu queira talvez empreender, por que não? Então é bacana a gente também não se cobrar tanto. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa que às vezes tenho essa questão de colocar uma régua e medir conforme a vida ou a experiência dos outros. E isso não é tão bacana assim.
Mas não estamos falando aqui sobre questões psicológicas, apesar, né, de eu e Laura gostarmos do tema. Nosso próximo tópico, então, seria as disciplinas e a área de atuação. Assim como a Laura, eu não tinha ideia que fazer a graduação ia me transformar enquanto ser humano. E isso é real, eu não estou exagerando quando eu digo que é transformação. Não, eu entrei na universidade com 18 anos de uma forma e aos 22 eu era outra pessoa e isso foi maravilhoso, assim. É incrível também você viver coisas novas e você entender o mundo de uma forma diferente. Então, quando eu vi lá na grade curricular que eu teria Sociologia da Comunicação, eu não fazia ideia do que era Sociologia da Comunicação. Eu não sabia que o curso de jornalismo poderia ser tão, digamos assim, profundo. Então, é bacana a gente ter noção que não é apenas disciplinas práticas de rádio, TV, jornal e digital. Tem uma construção muito mais complexa, porque a gente está falando de comunicação, a gente está falando de como nós vamos contar realmente uma história ou como nós vamos nos comunicar até mesmo nas relações interpessoais. Então, por isso que a Laura falou, né, que a gente pensa comunicação é tão... comunicação, pronto, disse tudo. Não. É uma palavra que é cheia de significados. Eu acho que a faculdade realmente, além de ter... Na verdade, até agora eu estava pensando um tempinho antes de entrar. Tem muita coisa, assim, pelo menos pra gente que gosta. Acredito que vocês todos que estão aqui têm um apreço pela área. Sei lá, a gente vê a grade curricular e pensa, foto, redação jornalística, né, reportagem fotográfica. As de fotos foram as que mais me chamaram a atenção no início, assim, porque é uma coisa meio mágica, né? Tipo, parece tirar foto e brincar ali, não é um trabalho, não, sabe? Exato. Laura, se me permite, mas tipo, como assim? Como alguém vai me avaliar fazendo uma foto? Tipo, eu no auge da minha ignorância. E quando eu digo ignorância, é não saber sobre, compreende? Pra chegar lá e ver que aquela imagem, ela tem uma regra, e não é uma, são várias, sabe? E eu, assim como a Laura, eu também tinha essa questão, né, dos números. Eu ficava, nossa, não quero ter números, não quero ter números, não quero ter números. Pra chegar lá e ter, sei lá, na teorias da comunicação, a teoria matemática. Depois a gente tem que aprender a fazer gráficos para, né, divulgar lá os dados. Mas, enfim, eu acho que uma coisa assim que eu acho muito legal de falar sobre a faculdade em si é que a gente tem muita prática e muita teoria, e o bom dos currículos estarem se atualizando é que cada vez mais a gente consegue fazer uma união. Então, lá na UFSM, por exemplo, vou contar bem da minha experiência, assim, teve 3 momentos, assim, que foram que me fisgaram na profissão, porque afinal eu estava lá, né, tô lá, mas aí, quando que vai começar? Aí, então, até deixei aqui para não esquecer de nenhum, porque eu quero falar mais de 2, assim, que foram os principais, que me transformaram realmente, como a Duda disse, como pessoa, assim. Lá na UFSM a gente tem a Agência da Hora, que é uma agência de notícias. Então, lá a gente pode praticar realmente real, assim, porque eu não achava que era tão real quanto é. Eles, realmente, a cidade de Frederico, eles confiam muito na Agência da Hora. Então, é tipo como se fosse um jornal, tipo que nem tem Jornal Noroeste, Santa Rosa, não sei de que cidade vocês são. Mas, assim, todos os eventos da cidade a agência cobria. E a gente ia, e assim, segundo semestre, vai, pega o microfone, para na frente da câmera, e aí, faz o quê? Só faz, porque é aquela coisa instantânea. Então, foi uma bem, assim, apesar de a gente ter ali na segunda a teoria, na terça de noite tinha um evento lá na praça para ir lá e passar, e aí, vai lá. Então, é uma coisa bem que a gente aprende muito mais na prática do que na teoria, apesar da teoria ser extremamente importante para a prática. Mas é muito bom ter essas agências nas universidades, a maioria das universidades tem, e é muito legal, assim, tu aprendendo na prática, tu já sabe ali qual área do jornalismo tu não gosta, tu sabe qual tu gosta, mas, assim, o que para mim foi a chave, assim, que virou, foi que no terceiro semestre, lá na UFSM, a gente faz uma revista. Então, óbvio que o texto da revista, né, quando a gente escreve, ele é um texto bem mais longo, um texto que tu tem mais tempo para escrever e que muitas vezes no dia a dia a gente não tem, né, esse tempo para fazer esse trabalho. Mas a gente fez, e até o nome do nosso workshop foi Jornalista ou Contador de Histórias, e eu acho que isso é algo que naquele semestre foi a chave, assim, porque a gente fez uma revista e a gente era livre para escolher o tema, e nós escolhemos falar sobre humanos. Esse foi o nome da nossa revista, Sobre Humanos.
que a gente fez? A gente pegou o motorista e o cobrador do ônibus, que todo mundo via todo dia, mas ninguém nem sabia o nome, não sabia quem que ele era, de onde ele era, quantos anos ele tinha, se tinha esposa, se tinha filho, quem que era aquela pessoa, a gente não sabia, mas via todo dia. A gente tinha uma mulher que sempre vendia rosas na praça, todo mundo conhecia a tia das rosas, mas e o nome? Quem que é? Onde mora? É daqui, não é? E assim, né, foram acho que 40, 50 páginas, porque a gente foi, sentou na casa deles, ficamos a tarde lá, conversando com eles, fazendo foto, eles contando os causos, sabe, dos vovô, era bem assim. Então, aquele dia, assim, foi uma coisa que eu pensei, nossa, né, bom seria se fosse sempre assim, óbvio, que, né, na nossa rotina as coisas mudam, mas foi ali que eu pensei, meu, que profissão indispensável, sabe? Apesar de o jornalismo não ser só contar necessariamente a história emocionante, a história boa, a história feliz, é um jeito de tu contar para as outras pessoas uma história. E como eu falei com o Duda antes, se a gente não sabe, como a gente sabe de alguma coisa? A gente sabe porque alguém conta, porque a gente lê, normalmente talvez em redes sociais, em jornais, em TVs, enfim. A gente sabe das coisas porque aquilo chega pra gente através da comunicação. Então, é uma profissão, assim, que eu digo indispensável, apesar de ser tão criticada às vezes, mas é algo, assim, que apesar de não ser sempre bom, como eu falei, tu conta uma história de uma pessoa que às vezes não é reconhecida, que às vezes ninguém conhece, que às vezes todo mundo conhece, mas tem, né, dois vieses. Então, foi, assim, a paixão. E aí, mais uma agência que tem lá na UFSM também, que até na minha turma foi a primeira, assim, que a gente inaugurou ela. É uma agência de comunicação. Ela não tem um nome, assim, para eu dizer para vocês, que nem a agência de notícias, que é a agência da hora. Mas a gente vê que, e é uma coisa muito rápida, o jornalismo muda muito rápido. Apesar da essência manter, hoje a gente tem notícia instantânea na internet, enquanto antes demorava uma semana, às vezes 3, 4 dias, para sair no jornal impresso. Então, essa agência íntegra, que foi a que surgiu bem no fim, ela é uma agência justamente isso, assim, com uma assessoria da faculdade para o externo, mas também para dentro da faculdade. Então, essa já foi assim, reinventaram para trazer o digital, trazer a assessoria, trazer todo esse lado mais tecnológico, digamos assim, da coisa. Então, é muito legal ter essa prática dentro da universidade, porque ali tu consegue realmente ver o que tu tá fazendo, como vai ser depois. Se vai ou não vai ser, já são outros 500, mas né, o primeiro contato que a gente tem, isso é muito legal. Falei um monte. E assim como a Laura, a história se repete comigo, porque também a minha chave virou no terceiro semestre. Eu gostei do curso no primeiro, e por isso continuei lá. No segundo também. E as minhas veteranas, na época, elas faziam estágio na assessoria da universidade. E eu não entendia muito bem o que elas faziam lá. Nós éramos muito amigas. E quando abriu, no terceiro semestre, vagas para essa assessoria, elas me convidaram para participar. Eu fui fazer a seleção sem saber muito bem o que estava acontecendo, mas eu achei que seria uma oportunidade de aprendizado e crescimento e fui lá ver o que estava acontecendo. Chegando lá, eu percebi que eu poderia ser uma colaboradora para divulgar o que estava acontecendo na universidade. Então, era um setor da universidade que produzia as notícias sobre a universidade. E eu cheguei lá e vi que aquilo era tão grande e era tão importante. E como assim, eu no terceiro semestre vou ter toda essa, digamos assim, essa autonomia, e achei aquilo incrível e me apaixonei. Porque nós tínhamos, então, uma produção de conteúdo que ia para as redes sociais da universidade, para o site da universidade, que a gente enviava para outros veículos maiores de comunicação do Estado. E foi ali realmente que eu vi que o jornalismo tinha outro nicho. Eu ainda estava numa fase muito inicial, porque o curso de jornalismo tem 8 semestres. Isso, Laura? 4 anos, 8 semestres. E, então, como é muito no início, a gente acaba às vezes ficando preso ao, digamos assim, que é o tradicional. Que é a TV, é o digital, é o trabalhar no jornal, é o trabalhar na revista, é o trabalhar na rádio. E ali havia uma outra oportunidade. Eu poderia trabalhar, por que não, num órgão público, ou trabalhar numa empresa, ou em uma agência. E eu me apaixonei tanto pela essa área, que é assessoria de imprensa, que hoje é a área em que eu atuo na Colabore. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero que vocês entendam com isso? Que vocês se permitam a conhecer o jornalismo além do tradicional. E tá tudo bem se vocês não gostarem do que não for do além, mas se permitam conhecer. E quando eu digo isso, também para que vocês, assim como a Laura falou, participem do que a universidade proporciona. Tem um projeto
se permitam ir lá e conhecer e saber mais. Façam estágio, independente dele ser obrigatório na grade curricular ou não. Na universidade, então, na assessoria, eu iniciei como uma estagiária voluntária e a partir do quarto semestre, então, abriu uma oportunidade de seleção para ser remunerada e eu fiquei, então, como remunerada até quando não deu mais, assim, até quando eu tive o estágio obrigatório e aí, como a minha universidade, a minha graduação, ela era integral, eu não tinha mais como conciliar e só por esse motivo que eu deixei esse estágio, porque eu tinha que cursar outro. Mas foi um momento assim na minha vida que foi primordial. Era corrido, porque eu estudava de manhã e de tarde, era corrido. Quando eu não tinha aula de tarde, eu tinha estágio, era uma loucura, mas eu não me arrependo em nenhum momento de ter vivido isso, porque eu me permiti a aprender, a conhecer e a conviver com outros profissionais que já eram formados na área. É importante que a gente busque essas referências também antes de fazer o vestibular, para entender um pouco mais e saber além do que está ali escrito, além do que a gente imagina. Ter um contato com um profissional que talvez está no mercado há anos. Então, eu e a Laura somos... Eu sou um pouco mais velha que a Laura, então não sou uma recém-formada, já estou graduada há 2 anos. Mas é bacana que vocês, além dessa conversa com a gente, procurem sim alguém que está no mercado há mais tempo ou que está no mercado em outras cidades. A Laura e eu conversávamos sobre essa questão da comunicação ter um grande leque e ter muitas possibilidades, né, Laura? Chegou a hora do meu material de apoio. Ela, né? Talvez eu tinha que ter feito letras, talvez. Mas a gente conversava, justamente de como a comunicação abrange muito mais do que... Assim, eu diria que muito mais do que até as próprias profissões que estão inseridas, né? Eu fiz o guarda-chuvinha aqui da comunicação e botei as profissões que eu lembrei agora, fiz isso aqui há segundos antes da gente entrar. Mas, assim, é mais que jornalismo, publicidade, relações públicas, enfim, tudo que está dentro da comunicação em relação a profissões, ainda assim, dentro tem muitas divisões. Então, assim, eu lembro que quando eu entrei, eu falei para vocês, né, eu tinha essa visão de trabalhar na TV, trabalhar na rádio, trabalhar no jornal, e percebo que muita gente que não conhece também tem essa visão. Então, assim, às vezes eu chegar em casa e vir uma tia minha e dizer, tá, e aí, quando eu vou te ver na TV? E eu, tipo, não, eu odeio tele, entendeu? Eu não gosto, sou dos bastidores. Então, tem muita gente que não tem ideia do tamanho de oportunidade e de leque que isso tem, assim. A gente pode, dentro do jornalismo, por exemplo, tem jornalismo policial, jornalismo esportivo, sabe? Hoje em dia, até eu falava antes com a Duda também, o jornalista é 1001 utilidades, assim, já foi um pouco mais fechadinho. Hoje temos a Duda, que é da editoria de polícia, só vai cobrir polícia. A Laura é do esportivo, então só vai cobrir esportivo. Hoje em dia já não é mais tão separado, o que também é bom, porque apesar de ser corrido, a gente acaba tendo contato com várias áreas. Tanto no jornalismo, eu agora dei esses exemplos mais do jornalismo tradicional mesmo, mas que nem a Duda falou, assessoria de imprensa, hoje eu e ela, a gente trabalha mais com esse lado de assessoria e produção de conteúdo. A gente tem dentro disso ainda mais, sabe, bifurcações, assim. Então pensem, sei lá, uma raiz que vai indo, e tem gente que não sabe, às vezes perguntam, tipo, tá, mas tu faz o quê? Você é jornalista, sabe? Não é. O jornalista tinha que estar na TV, não tá, sabe? Então, são muitas oportunidades que tem, são muitas áreas que tem, e é bom porque como é uma área, digamos, a comunicação que está bastante no digital hoje em dia, tu ser jornalista não significa que tu não vai poder trabalhar com marketing, por exemplo. Tu ser jornalista não significa, ou então até ao contrário, tu ser, sei lá, publicitário, viu que ela era antes por aí, não significa que talvez ele não vá fazer texto para produção de conteúdo. Então é uma área que ela é muito grande e é uma coisa assim que se pudesse ter um curso só com todas, seria talvez uns 10 anos, mas seria ótimo, porque é uma coisa que tem que conhecer um pouquinho de cada coisa e é fundamental, imprescindível, indispensável, todas essas palavras. A Laura comentava, eu odeio tele, e eu era assim também. Mas eu odiava a tele, mas amava a professora, né? Quando chegou na primeira aula da disciplina de TL1, porque, enfim, é TL1, TL2, TL3, é redação
redação 1, redação 2, redação 3. A grade de jornalismo é assim. Rádio 1, 2 e 3. História do jornalismo 1, 2 e 3. Mais ou menos assim. Mas, enfim, eu já conheci a professora de TL e eu já cheguei lá cheia de preconceito, né, na aula. Tipo, as minhas amigas super empolgadas, aquele sonho de fazer parte, né, do Jornal Nacional, de estar na bancada, de ser a cara do jornal, e eu querendo morrer. Brincadeiras à parte. Eu sempre fui muito desinibida, mas isso não era algo que enchia meus olhos. Mas, ao longo da disciplina, eu comecei a perceber que os bastidores eram uma área que me agrada muito. Então, eu comecei a desmistificar aquela ideia do jornalista enquanto apresentador. E eu me encantei pelo produtor, que era a pessoa, então, que ia atrás do que era necessário para produzir uma notícia. Por exemplo, a minha pauta era sobre um empreendedor de Santa Rosa que conseguiu uma projeção internacional. A pauta era essa. Eu não iria entrevistar aquela pessoa, mas eu ia lá conversar com ela, marcar a entrevista, eu ia buscar os dados, eu ia marcar a locação, eu ia fazer todo o bastidor para a Laura, que era a jornalista, que ia para frente da câmera, chegar lá e executar. Então, vocês compreender que dentro de uma área tem uma sub-área e tem outras tarefas. E quando a gente diz aqui que a gente poderia ficar horas falando de jornalismo, é justamente por isso. Ao longo da graduação, eu fiz o estágio então, em assessoria, fiz estágio em rádio e fiz estágio em jornal impresso. E nesses 3 lugares, eu desempenhei diferentes funções. E é isso que me encanta, porque eu acredito que se eu trabalhasse com contabilidade todos os dias num escritório fechado, tendo que seguir o mesmo padrão, os mesmos processos, a minha vida seria muito infeliz, porque eu não sou a pessoa que gosta tanto assim da rotina. Na rotina, digamos assim, da rotina chata, né? A rotina pode ser positiva quando, no meu ver, ela tem outras possibilidades, tem outros momentos para serem vivenciados. Então é isso que me encanta, assim. Eu hoje, no meu trabalho, eu sei que eu preciso fazer algumas coisas no dia, mas nenhum dia é igual ao outro. Laura, nós já temos as primeiras perguntas. Pois é, eu ia dizer, acho que nosso tempo de falar já deu, né? Acho que nos empolgamos um pouquinho. Vai lá, Ivan. Será que a gente gosta de falar muito? É isso aí, pessoal. Na realidade, já passou uma meia horinha aqui da conversa desde quando a gente iniciou. É importante a gente abrir para a interação com o nosso público, a nossa sala que está tão bem prestigiada. A gente já tem uma pergunta ali no chat para ser respondida, gurias. E daí, na sequência, então, quem quiser também tá abrindo seu microfone e conversando com a gente através de vídeo, pode levantar a mãozinha, fazer um sinal, se inscrever ali no chat, que a gente vai estar passando a palavra. E daqui a pouquinho mais eu já vou encerrar a gravação dessa nossa fala, tá? Que a parte principal, as gurias já deixaram um recado. Mas vamos ali, Tuane diz assim: sobre quem quer focar em profissões como redator ou colunista, vale a pena? Se encaixa nessa área? Quem responde? Laura ou Eduardo? As duas, claro, né? Eu, antes, acho dessa... Na verdade, vou já responder, mas queria fazer um... Lembrei agora de uma palestra que eu fui um dia da Eliane Brum, não sei se vocês já escutaram falar. Ela é o amor da minha vida. Fone aqui, pessoal, que tá um barulhão. Se vocês não conhecem ela, conheçam, porque ela é incrível. Tudo acho que vai falando que eu vou botar o fone, tem bastante carro agora aqui na frente, talvez dê problema. Eu não sei o que a Laura fala da Eliane Brum, mas sobre a questão de focar para ser redator e com isso vale a pena? Claro, vale a pena sim. O redator também é um cargo, digamos assim, que pode ser desempenhado pelo publicitário. Porque o publicitário ele também tem essa questão das redações e do como escrever para cada veículo. Então, assim como o jornalista, ele também é habilitado para essa tarefa. E hoje o meu trabalho é de produtor de conteúdo. Quando eu digo produtor de conteúdo, é ser redatora também. Às vezes os termos eles ficam assim um pouco mais confusos. Mas sobre a questão do colunista, é uma área que fica um pouco mais restrita, né? Então, para veículos como os jornais impressos, jornais online, revistas, mas sim, ela é desempenhada pelo jornalista ou não. Pode ser, por exemplo, uma estilista que tem um trabalho na comunicação e que usa daquele espaço da coluna para se expressar. Pode ser um advogado ou pode ser na parte de esportiva do jornal, digamos assim, por um ex-jogador que hoje é comentarista. Então, que vocês compreendam que esses espaços, sim, eles podem ser ocupados pelos jornalistas ou por outras profissões.
Laura e a Eliane Bru. Voltando, a Eliane Brum. Eu fui numa palestra dela. A Eliane Brum, então, para quem não conhece, ela é jornalista e ela vive, assim, digamos, hoje em dia, escrevendo livros, grandes reportagens, e ela também é colunista. Ela escreve artigos de opinião no jornal O País e ela vive disso. Só que era aí que eu queria chegar. É muito difícil, logo, por exemplo, eu hoje agora vou largar meu trabalho e vou virar colunista. É uma coisa que precisa, assim, tempo. É uma amadurecimento, uma caminhada, né? Isso. Por exemplo, ainda mais agora com essa enxugue, não existe, né? Com as profissões sendo um pouco mais cortadas, é muito pouco provável que um meio de comunicação vai contratar um colunista. Então, é um espaço que se consegue depois de um pouco mais de tempo, que nem a Duda falou. Nem sempre é o jornalista, mas é um espaço que é concedido, às vezes, jornalistas bem renomados, ou com uma opinião X ou Y, ou então estilistas, jogadores, enfim. E a Eliane Brum, ela conta na palestra dela, era isso que eu ia dizer, que ela trabalhou muitos anos em jornal impresso, né? Ela já é um pouco mais velha, então era outra realidade, em jornal impresso, em TV, enfim, e ela foi construindo a profissional que ela é hoje, até que daí um dia ela se viu, então, com uma liberdade financeira ok, para poder viver das publicações de livros, e aí, a partir disso ela conseguir fazer essas colunas. Então, ela tem uma coluna fixa, ela é colunista de um jornal, mas para chegar lá não foi assim, agora sou colunista do jornal, agora não sou mais. Então, é uma coisa um pouco mais para ser jornalista e colunista, eu acredito que seja um pouco mais de tempo, assim, um pouco mais de tempo, quem sabe mais experiências, mais credibilidade, assim, no nome mesmo, para ti, como jornalista, obter aquele espaço para ti. Mas, sim, é a carreira para quem quer. Ivan, nós tínhamos também uma dúvida das redes sociais, é isso? Na sequência, eu passo para ela, Eduarda. Nesse momento, a gente vai só trancar a nossa gravação para a gente poder seguir e dar tempo de fazer a conversão para a próxima sala. Então, já deixamos registrado aqui o nosso muito obrigado pela disponibilidade de Eduarda e Laura para estar falando com a gente sobre jornalismo, e também a todos os presentes da sala.